Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é comunismo na estética pop e esse paradoxo político no rock alternativo. Então, ali em 89, houve a queda do Muro de Berlim e muitos consideram esse período como o fim da história, onde a gente teve um vencedor e a partir daí tudo ficaria mais estável. E acho que você percebeu que não está muito assim. Mas um espectro continuou permeando essa cultura ocidental. Não tanto mais como essa força geopolítica, mas como esse fantasma dentro dessa máquina cultural. Então a gente vai continuar vendo por aí a foice e o martelo e os rostos do Marx, do Lenin, do Che Guevara, como essa expropriação dentro dessa batalha ideológica que ocorreu ali na Guerra Fria e vão ser reimplantados dentro desse cenário visual do rock alternativo. E qual que era a intenção de tudo isso? É isso que a gente vai discutir dentro desse vídeo. Então, para a gente entender essa apropriação dos símbolos, a gente precisa entender onde tudo isso nasceu. Então, a Inglaterra dos anos 70 era uma nação com esse declínio perceptível e eles estavam atolados por uma crise econômica, uma agitação ali das indústrias também e esse sentimento generalizado de estagnação. Então, para quem era da classe trabalhadora, as perspectivas eram ruins. E foi justamente aqui que o punk rock explodiu. Nos Estados Unidos de uma forma diferente, como eu já comentei no vídeo passado, mas aqui com uma erupção mais visceral de raiva, tédio, desprezo, de forma mais direcionada. Mas é claro que quem conhece um pouquinho aqui da história sabe que o Sex Pistols não foi uma criação orgânica. Então essa ascensão foi orquestrada por essas duas figuras, que é o Malcolm McLaren e a estilista Vivienne Westwood. O Malcolm era reconhecido como um empresário picareta, mas ele reconheceu esse potencial da alienação juvenil e montou a banda de forma deliberada. Então eles tinham essa loja aqui com esse nome sugestivo, onde eles vendiam esse tipo de roupa aí pra galera ligada ao fetiche. Mas foi justamente aqui que essa estética punk foi forjada. Então conseguiram atrair essa juventude desajustada e eles tinham esse desprezo em comum pelas instituições culturais. Mas foi esse rapaz aqui, o Jamie Reed, que realmente criou essa linguagem visual do punk e que deu essa coesão para essa estética que tinha a ideia de ser subversiva. Então muito dessa inspiração veio do dadaísmo, que a gente vê nessa questão de recortar, colar, essas letras arrancadas de jornais. Outra parte desse visual também vai vir desse movimento chamado internacional situacionista. Então essa ideia de pegar a figura de autoridade, desfigurar, pegando aqui uns dos símbolos britânicos mais sagrados, como a Rainha Isabel II, e dando todo um novo significado. Então isso aqui não é um apelo ao socialismo. Era basicamente um ataque direto para a própria nação. Então, assim, muitas vezes isso era um ataque, mas algumas vezes essa ideia do choque acontecia de forma mais ampla e também meio sem muito cálculo. Por exemplo, a Vivienne aqui, ela usava a suástica e combinava inclusive com elementos do comunismo, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e que não era para endossar nenhum nem outro. Era mais um objetivo comum e chocar a Inglaterra. Então era quase que um reflexo. Se vocês vão se tornar conservadores, nós vamos jogar tudo isso aqui de volta contra vocês. Então o que os Sex Pistols traziam era algo mais nesse aspecto visual, mais cultural e não realmente política, nesse pragmatismo político. Até porque eles não tinham nenhum futuro a oferecer, eles já diziam no future. Mas é importante entender os anos que os Sex Pistols estavam operando, né? E eles estavam operando mais ou menos nessa época aqui, ó, que era basicamente aqui o auge da Guerra Fria. Então o comunismo ainda não era essa abstração histórica. Ele era realmente um adversário geopolítico forte para o Ocidente. A União Soviética era uma superpotência global e essa ameaça do expansionismo comunista era uma ameaça para a Inglaterra. Então uma imagem do Marx em uma camiseta, por exemplo, não era só uma brincadeirinha como hoje, né, muitas vezes acontece. Era um aceno de longe para aquele inimigo lá que tá bem vivinho. E aí, assim, essa junção da foice e do martelo com uma suástica em uma mesma camiseta, não sei se provocava também esse sentimento de, pô, os comunistas que venceram os nazistas. E a gente ficou aqui meio que olhando de longe, deixando todo mundo morrer na União Soviética, e daí a gente chega lá nos 46 do segundo tempo junto com os Estados Unidos e bancamos de heróizinho aqui nessa equação. Mas enfim, eram dois símbolos muito poderosos e que representavam, né, essa ameaça política bastante forte. Então esse era o cenário estético daquela época dentro da Guerra Fria. Agora, em contraste com esse niilismo ali dos Sex Pistols, os Manic Street Preachers já surgiram com essa convicção política mais enraizada e também com essa seriedade intelectual maior. Então eles vieram dessa cidade operária aqui de Blackwood, que é no sul de País de Gales, que foi moldada, né, pela indústria do carvão, mas que posteriormente foi devastada lá pelas políticas da Margaret Thatcher. Inclusive ela falou
não existe sociedade. Então ela falou, existem homens individuais e mulheres e famílias, e o governo não pode fazer nada, exceto através das pessoas, e as pessoas olharem para elas antes. Então essa visão muito mais individualista de sociedade. Então todo esse contexto deu para a banda essa consciência de classe e essa perspectiva socialista também. Então a questão de ser mais intelectualizado aqui não é apenas para ficar se alugando, mas é justamente uma forma de resistência e também de fuga dessa sociedade. Então eles iam para as bibliotecas ali locais, liam bastante Marx, liam bastante Sylvia Plath e aqueles mesmos teóricos da internacional situacionista que eu já mostrei antes naquelas imagens relacionadas aos Sex Pistols. Então isso entrava nas letras das músicas, algumas vezes de forma contraditória também, mas a política não era um acessório para a banda, mas sim uma parte fundamental dessa estrutura. Então esse é o primeiro disco da banda e existia aqui uma ambição de que o disco ia vender muito, falavam até em 16 milhões de cópias e que depois do lançamento a banda ia se separar. E que não foi bem o que aconteceu, né? A banda está até aí tocando, lançando discos, inclusive muito bons, mantendo a qualidade, e o único revés foi esse guitarrista aqui que sumiu em 1995 e nunca mais foi encontrado. Nenhum vestígio, e que fica aí nas histórias, aí os mistérios do rock. Mas enfim, voltando aqui para a estética, a gente percebe essa colisão de opostos. Então eles têm uma visão meio Guns N' Roses, junto com slogans aqui pintados de spray. Então tinha esse desafio ao conservadorismo e também essa tendência à política da sociedade da época. Mas aí assim, o que geralmente as pessoas falam com todo mundo que flerta com esse comunismo? Pô, vai para Cuba. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, em 2001, eles foram lá tocar em Cuba e eles se encontraram, inclusive, com o próprio Fidel Castro lá. Então, eles viam Cuba como esse símbolo, né, que realmente luta contra a americanização no mundo. E, inclusive, eles lançaram o single The Masses Against the Classes, que tinha a própria bandeira da Cuba na capa. E um disco que eu gosto muito, que eu inclusive comprei no lançamento, na época em que a gente comprava discos, que é esse Know Your Enemy, lançado em 2001, que tem entre as músicas essa música chamada Baby Elian, que fala aqui sobre a Elian Gonzalez, que foi uma criança que fugiu com sua mãe em uma embarcação de Cuba para os Estados Unidos, e a mãe dele morreu na travessia, mas ele sobreviveu, e que no final ele acabou voltando para Cuba com seu pai. Mas enfim, é um disco que eu gosto bastante. E essa música aqui, Intravenous Agnostic, que fala bastante sobre descrença, é uma das músicas preferidas que eu tenho da banda. Então aqui a gente vê eles trocando uma ideia com o Fidel Castro. Inclusive, em uma conferência de imprensa em Havana, eles defenderam o regime cubano e citando, né, a alta taxa de alfabetismo e também o sistema de saúde que funciona como exemplos. Mas é claro, né, que Cuba tem várias falhas também. Muito devido aos bloqueios econômicos, né, as sanções que ocorrem ali. Enfim, tudo isso aqui é para provar que, no caso deles, não era apenas algo estético, mas sim existia aqui uma ideologia real. E lembrando aqui que o primeiro disco da banda foi lançado em 92, então pós-queda do Muro de Berlim, e que já demonstra, né, que a saída para a banda em Cuba foi realmente um ato de contrariar culturalmente e politicamente também. Não se tratava de apoiar a União Soviética, pois esse bloco soviético já não existia mais, né? Então era mais aqui para apoiar nessa ilha de dissidência, o que acaba sendo um certo anticapitalismo aqui mais nostálgico, né? Mais romântico também. Então não é sobre buscar uma alternativa prática para o Reino Unido, mas sim sobre essa identificação intelectual, emocional, com essa ideia da resistência por si só, mostrando, né, esse regime que, apesar de estar do lado dos Estados Unidos, ser super pequeno, consegue ali desafiar essa hegemonia. Então é um gesto sincero, mas ao mesmo tempo distante e romantizado, né? Que não vai estar linkado com essas complexidades e com essas falhas cotidianas aí que acontecem em Cuba ou entre outros países em relação a Cuba. E aqui a gente cai no Rage Against, como muita gente fala aí, e que vai pegar também esse vácuo ideológico que surgiu ali após a queda do Muro de Berlim também. Então, para quem achava que as contradições do capitalismo iam sumir, pelo contrário, né, elas começaram a se tornar cada vez mais visíveis. E a música do Rage Against the Machine conseguiu preencher bem esse vácuo, juntando essa influência de Black Sabbath ali, principalmente do Tom Morello, com funk metal, com hip hop, com punk, né, esse hardcore também, e que gerou essa banda bastante potente sonoramente, e que ajudou aí a gerar uma
uma nova geração aí de ativistas. Então aqui a banda não vai falar só sobre a Guerra Fria, mas vai falar sobre as injustiças do neoliberalismo, além, é claro, desse imperialismo, né, corporativo e também da desigualdade racial. Então o crescimento da banda vai estar bastante ligado a esse movimento de antiglobalização. Eles vão reclamar bastante do colonialismo, desse poder empresarial e que foi trilha sonora aí para movimentos como, por exemplo, a Batalha de Seattle. E só para dar um contexto do que era aqui essa Batalha de Seattle, ela começou, né, durante essa terceira conferência da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e que levou, né, ambientalistas, sindicalistas, estudantes e outros grupos a se mobilizar contra essa globalização que vinha do neoliberalismo e que geravam, né, vários impactos sociais negativos, além de impactos ambientais e também trabalhistas. Então isso começou de forma pacífica, mas logo depois ficou algo violento. E é claro que nenhum símbolo está mais associado ao Rage Against the Machine do que o Che Guevara, né? Então isso aqui vem daquela foto chamada Guerrilheiro Heróico, do Roberto Corda, e que aqui está sendo vendida, né, no eBay, no site aqui do Rage Against the Machine também. Não sei se é o site oficial, mas talvez seja. É sim, tá linkado aqui com o site principal da banda. Enfim, o uso desse símbolo vai denotar essa dualidade do projeto da banda. Por um lado, é sim uma admiração ideológica sincera por essa pessoa aqui que era um símbolo, né, anti-imperialista e que, inclusive, no próprio encarte do Evil Empire, que é o segundo disco da banda, tem uma série de livros que eles sugerem a serem lidos. Então tudo isso aponta para essa ligação ideológica que realmente é genuína. Mas é importante dizer que quando o Rage Against the Machine adotou essa imagem do Che Guevara, essa imagem já tinha sofrido uma transformação grande na cultura popular. Então ele já era, né, esse ícone pós-moderno e que já estava significando qualquer coisa para qualquer pessoa. Então a imagem dele foi esvaziada desse contexto histórico, que era, né, um revolucionário marxista, mas que tinha, né, várias contradições. Supervisionou execuções, foi também acusado por racismo, homofobia. Então ele acabou virando um símbolo de revolução meio genérica. Se tornou, né, um acessório de moda, um logotipo vendido, né, em mercados globais aí do capitalismo, estampando aí desde camisetas até biquínis, assim como aconteceu também com os Ramones, né? Então tudo isso para dizer que o símbolo que o Rage Against the Machine utilizou contribuiu também com esse processo de mercantilização do Che Guevara. Então eles estavam usando esse símbolo de revolução, mas que já tinha sido pego como símbolo de consumo. Lembrando ainda que existe esse paradoxo, uma mensagem anticapitalista, revolucionária, e que foi disseminada, né, por esse contrato milionário ali com a Sony, né, a Epic Records, que era subsidiária da Sony. E apesar de eu achar uma crítica meio babaca, que se nós estamos dentro do capitalismo, como é que a gente vai fazer? Mas acabou sim se tornando a principal crítica aí direcionada à banda. E a própria banda falou sobre isso, né, que quando você vive em uma sociedade capitalista, a disseminação e a moeda para que essa disseminação ocorra vai ocorrer pelos canais capitalistas. Então é usar as ferramentas do sistema para subverter o sistema. E para que essa mensagem chegue em pessoas que nunca seriam expostas a esses tipos de ideias mais radicais. E eles também conseguiam gravar os discos com controle total, sem interferência da gravadora para qualquer parte do processo. Então, assim, claramente a música da banda conseguiu ter um impacto bem positivo na politização de vários de seus fãs. Mas o método de entrega com certeza comprometeu um pouco essa entrega final. Por mais que não existissem alternativas de entrega. Para entregar de forma massiva para que esse impacto ocorresse, precisava utilizar tudo que o sistema tem a oferecer. Então essa trajetória aí dos símbolos comunistas no rock alternativo, desde essa provocação aqui dos Sex Pistols até as estratégias aí do Rage Against the Machine, provam, né, esse mecanismo fundamental do capitalismo tardio, que essa capacidade surpreendente de absorver, de domesticar e de mercantilizar a própria insatisfação. Então a escola de Frankfurt vai falar da mercantilização da cultura, em que as expressões artísticas, as ideias, no fim vão ser transformadas em mercadorias para o consumo. E ao mesmo tempo, os produtos, para aumentarem o seu valor de mercado, vão se utilizar também de símbolos com significados culturais. Vão utilizar dessa autenticidade, dessa rebelião, ou mesmo da consciência política para valerem mais no mercado. E o rock vai se tornar algo também bem importante dentro desse processo. Essa inconformidade, essa revolta vão se tornar aí matéria-prima também para o desenvolvimento de produtos bem valiosos. Então vários são movimentos que ocorrem nessa subcultura, mas depois que eles são identificados ali pela indústria cultural, eles vão ser empacotados e vendidos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, aperta o joinha, se inscreve aqui no canal. Eu estou recomeçando esse canal e qualquer apoio que você der aqui vai ajudar muito a eu continuar esse projeto, que é um hobby que eu tenho aqui, mas que eu estou curtindo bastante fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.